Bom dia, meu irmão, minha irmã, que alegria ter você aqui nesse dia tão especial. Hoje é um dia muito especial, é aniversário do meu pai, Rogério Gomides. E se você pode, deixa aqui uma mensagem parabenizando ele, ele vai ficar muito feliz. Meu pai tem sido um missionário na internet, no aplicativo que ele dirige também, ele tem sido muito usado por Deus. Deixa aqui uma mensagem de encorajamento para ele, pai, que Deus te abençoe, amo muito a sua vida. E o texto de hoje é Atos 8, verso 18, e o texto diz assim: Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então, o evangelho chega em Samaria, e quando o evangelho chega, Filipe encontra nessa cidade Simão, que está ali enganando as pessoas com o seu poder, com a sua magia. Só que Simão fica impressionado com os apóstolos pelo poder do Espírito Santo e como Deus age através da vida dos apóstolos, e ele faz uma proposta de compra. Olha, quanto que custa esse poder? Quanto que custa poder manusear as mãos e o Espírito Santo me obedecer? Quanto que custa isso? E Simão vai oferecer, e aí os apóstolos então vão repreendê-lo, vão corrigi-lo e vão levar Simão ao arrependimento. Bom, o que eu aprendo aqui nesse texto? Primeiro, que Simão, ele não queria Deus, ele queria comprar Deus. E hoje em dia, quantas pessoas não estão agindo desta mesma forma? Elas não querem Deus, elas querem usar Deus, elas querem dominar Deus, elas querem usar o poder de Deus, elas querem manipular Deus, elas querem controlar Deus. E para isso, elas oferecem também dinheiro. E para isso, elas também oferecem culto. E para isso, elas também oferecem sacrifício de tempo. Mas a verdade é que elas não querem Deus, elas querem controlar Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente pode, de alguma forma, recriminar Simão. Só que quando a gente faz uma reflexão e uma análise sincera, muitas vezes nós agimos da mesma forma, porque nós não buscamos intimidade, nós não buscamos Deus no secreto, nós não cultivamos com Ele um relacionamento crescente, não. Nós só queremos encontrar formas de usá-lo. Como é que eu uso Deus? Tem que pagar? Como é que eu uso Deus? Qual que é a estratégia? Tem que jejuar? Como é que eu uso Deus? Tem que fazer vigília? Então a gente começa a fazer tudo o que a gente faz, não no intuito de conhecer a Deus, mas de usar a Deus. A segunda coisa que eu observo aqui nesse texto é que Simão, ele não queria só comprar Deus, ele queria comprar Deus para controlar Deus. Olha o que ele está dizendo: dê-me também esse poder para que quando eu impuser as mãos, as outras pessoas recebam o Espírito Santo. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, eu quero ter esse poder e eu quero poder usar também na hora que me for conveniente. É quando eu impuser, é quando eu manusear as mãos. E tem muita gente hoje que ela trabalha para Deus, mas ela não tem vida com Deus. Ela trabalha nas coisas de Deus, mas ela não tem intimidade com Deus, sabe? A gente, num primeiro olhar, recrimina muito Simão, mas ele exemplifica os cristãos hoje. Ele pode exemplificar as nossas vidas. A gente que serve a Deus nos ministérios, a gente que passa o final de semana servindo a Ele, a gente que passa usando o nome dele para fazer as coisas sem ter vida com ele. Sabe, tem muita gente que, se for para servir a Deus, vira uma noite inteira, mas não passa 30 minutos em oração. Tem muita gente que, se for para servir a Deus, passa um final de semana inteiro, mas não ora, nem lê a Bíblia todos os dias. Então aqui é uma reflexão que eu e você precisamos fazer, porque Simão aqui, ele é um espelho para a gente se ver nele. A terceira coisa que eu observo é que Simão não queria Deus, ele queria os benefícios de Deus. Porque quando ele impusesse as mãos, pode ser que ele cobraria, pode ser que ele iria ganhar alguma coisa, seja fama, moral, seja autoridade, seja recurso. Ele queria os benefícios de ter o poder de Deus. E quantas vezes eu e você não amamos mais a bênção do que o Deus abençoador, mas a promessa do que o Deus que prometeu?
Quantas vezes nós não colocamos o nosso coração naquilo que é material, tangível e palpável e tiramos o nosso coração do altar, da presença de Deus? Percebe o quanto nós somos parecidos com Simão? Quarta coisa que eu vejo aqui nesse texto é que Simão, na verdade, ele não se importa com os outros, ele só se importa consigo mesmo. Porque quando ele vai impor as mãos, ele não está preocupado se aquela pessoa vai ser abençoada, se ela vai se arrepender, se ela vai ser salva. Ele está pensando no seguinte: o que eu vou ganhar? Ele está pensando no quanto ele vai ser beneficiado se ele tiver este poder. Ele está pensando que ele já era uma pessoa respeitada, então se ele tiver esse poder, ele vai ser mais respeitado ainda. E quantas vezes eu e você não usamos o ministério como trampolim para alcançar lugares maiores? Quantas vezes eu e você não usamos o ministério para, de alguma forma, potencializar formas de ganhar dinheiro? Quantas vezes eu e você, porque não temos espaço lá fora e a igreja dá espaço, e a igreja potencializa, e a igreja investe, a igreja abre portas, usa a igreja não no intuito de abençoar vidas, mas no intuito muito individualista e egoísta de crescer? Quantas vezes eu e você não fazemos a mesma coisa que Simão está fazendo aqui nesse texto? Porque ele quer usar Deus para o benefício próprio, ele não está preocupado com as pessoas. Às vezes você prega, mas não é pensando nas pessoas, é pensando no seu nome, na sua reputação. Você canta, toca, pensando em aliviar a culpa, pensando em agradar a Deus para ver se Ele te abençoa, e não em quantas vidas serão impactadas. Você serve nos ministérios, não é pensando em quantas vidas serão salvas e alcançadas, mas no quanto isso vai te fazer bem. Como que nós nos parecemos hoje com Simão aqui nesse texto? Quanto que Simão não revela quem nós somos aqui nesse texto? E eu queria que hoje você não olhasse para Simão, mas olhasse para você e refletisse o quanto o seu coração não é parecido com o dele. Onde é que hoje você está errando? Onde é que hoje você está pecando? Você está tentando comprar Deus com seus dízimos e as suas ofertas, o seu louvor, o seu sacrifício de tempo? Você está tentando controlar Deus através da sua oração, orando para que Ele faça o que você quer e não para que você faça o que Ele quer? Você é alguém que está mais focado nos benefícios do que em Deus, nas bênçãos do que do Deus abençoador, na promessa do que do Deus que promete, e você é alguém que se importa mais consigo mesmo ou com os outros? Quais dessas áreas Deus hoje pode trabalhar e tratar o seu coração? Pai, nós queremos ter o coração de Cristo, e para isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor. Que o Teu Espírito Santo renove a nossa mente, que Ele cure o nosso coração, que Ele transforme as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo nos convença de todo mal, Pai. Nós queremos amar o Senhor não pelas bênçãos, mas pelo Teu coração. Nós queremos, ó Deus, não apenas trabalhar para o Senhor, mas com o Senhor, tendo intimidade e comunhão. Nós queremos ser usados por Ti, mas não pelos benefícios que isso vai nos gerar, e sim pelos benefícios que isso vai gerar na vida dos outros, ó Pai. Então, Deus, nos ensine a amar o Senhor sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, ó Pai. Nos ajude a tirar os olhos, ó Pai, de quem nós somos apenas. Nos ajude, Deus, a viver sem egoísmo, sem individualismo, e nos ajude a pensar naqueles que estão ao nosso redor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém, amém e amém. Querido, por gentileza, compartilhe esse episódio, esse devocional aqui na sua lista de transmissão. Coloca no status do seu WhatsApp, coloca no seu Facebook. O Facebook hoje está alcançando muita gente. Coloca também como link no seu Instagram. Você é um missionário da internet, deixa Deus te usar. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal. Tenho certeza que você vai crescer muito nessa caminhada e nessa jornada. E por último, curta aqui esse vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.